que essa palestra com o Paulo, da WBI, foi muita novidade que ele trouxe, como fazer a leitura dos resultados. Quem que está pesquisando no site, quem é que está entrando ali, qual é o interesse, qual a página que ele abre mais. Nada disso a gente nunca fez. Trouxe para nós informações muito importantes para divulgarmos melhor o nosso site, aproveitar melhor a internet para atingir o nosso público. Atendeu, assim, todas as minhas expectativas. Parabéns para ele e parabéns para a Venda Mais. Obrigada. Que a gente vive hoje, que a gente sempre fala sobre a questão da evolução do conhecimento e a forma da gente poder transmitir isso através de veículos novos, e hoje a internet é um grande veículo de mídia, deixou de ser, como se falava alguns anos atrás, um mercado de nicho para ser um mercado de massa. Hoje a gente está falando de 60 milhões de pessoas que acessam a internet e, se a gente for analisar a forma de a gente utilizar a internet hoje, ela vai passar de 140 milhões de pessoas podendo acessar a internet. É um número que talvez, muitos de vocês talvez vão discordar ou vão perguntar de onde é esse número. Eu vou fazer uma pergunta. Quem não está com o celular nessa sala, por favor, levante o braço. Todo mundo com o seu celular? Todos vocês, eu poderia estar atingindo nesse exato momento através do celular. A internet, como a gente tem uma convenção de computador acessando um cabo que conecta num provedor, ele deixa de existir no momento que a gente passou a ter o celular como uma ferramenta de negócios e de comunicação. O videozinho mostra um pouco sobre esse poder da gente estar se comunicando com as pessoas no celular, e isso faz parte de uma estratégia digital, é o que a gente vai estar mostrando para vocês, e é importante que a gente sempre destaque uma questão que ainda é muito forte no nosso mercado no Brasil de empresário, que é a nossa cultura, que a gente fala em termos de cultura analógica e cultura digital. Não é nenhum palavrão, né? Ninguém está excluído, mas a cultura empresarial nossa é uma cultura que vem baseada num passado, num aprendizado, que não existia internet. Então, eu sou um cara de 47 anos de idade que eu ainda gosto de ler o jornal impresso, sento na mesa para ler o jornal. O público jovem, que tem um estudo chamado Dossiê da MTV, que é feito no mundo inteiro. Se alguém depois quiser ter esse estudo, pode me mandar um e-mail, no final eu coloco o meu e-mail. Vocês vão ver o poder que os meios digitais estão tendo nesse público, que é o público consumidor, que está hoje entrando no mercado, vai ser as pessoas que vão ser responsáveis pelos planejamentos de marketing das empresas, e são os consumidores que hoje cada vez mais estão entrando nesse meio. A gente podia passar o resto da tarde só falando de diferenças, né? E a pergunta, quando a gente formulou essa ideia de questionar, eu não quis colocar qual a vantagem de uma loja virtual em relação a uma loja tradicional. Está induzindo, né? O cara vem falar de internet, é óbvio que ele vai dizer 1000 vantagens, né? E eu sempre pergunto as diferenças. E a grande maioria citou vantagens do modelo de e-commerce em relação ao tradicional. Mas a grande diferença que a gente precisa ter bem claro isso é, se eu resolver abrir uma loja num shopping ou numa rua, quando eu abro a porta, 5 minutos depois alguém entra. Na loja virtual acontece isso que você disse. Coloca a loja virtual e ninguém sabe que ela existe. Essa é a grande diferença. Tem inúmeras vantagens do comércio eletrônico em relação ao tradicional. Agora, uma diferença que precisa ser entendida pela empresa é exatamente isso. Por que a gente escolhe uma rua de movimento, escolhe uma capital, vai para uma cidade grande que tem muito fluxo de pessoas, ou escolhe um shopping que vai passar um monte de gente lá dentro? Porque eu abro as portas e as pessoas começam a entrar. Porque já estão passando naquela rua, elas trafegam dentro do shopping. Quando a gente monta uma loja virtual, pode ser a melhor loja virtual do mundo. Melhor solução, melhor produto, atendimento, eu posso ter tudo perfeito. Não vai acontecer nada se essa loja não for divulgada. Então, uma das coisas que a gente questiona, e vou mostrar alguns exemplos ali na frente, é que muitas vezes a empresa decide investir no comércio eletrônico, monta uma loja virtual e concentra 100% da sua verba, seu investimento, na construção da loja virtual. Depois coloca a loja virtual no ar e não vai acontecer nada. E, desculpa a franqueza, não vai acontecer nada nunca se a empresa não tiver uma mudança de postura, enxergar essa diferença e conhecer algumas formas de estar se divulgando essa loja dentro da internet, principalmente dentro da internet, bem diferente do meio tradicional. Então, a gente vai mostrar alguns modelos. Esse é o que a gente chama de site de primeira geração, conhecido internamente na WBI como site família.
Site família é aquele que só as pessoas da casa conhecem, visitam, acham lindo, maravilhoso, porque é a empresa que investiu ou é o desenvolvedor que diz como é bonito o nosso site. E ele não tem nada a ver com a empresa. Toda a sua estrutura está desassociada, ou seja, alguém constrói um site, na maioria das vezes um site bonito, bem feito, com bom visual, mas ele não tem nenhuma integração com o negócio da empresa. Existe uma profissão famosa aí que é chamada de sobrinho. Toda empresa tem um sobrinho, um amigo do sobrinho, um funcionário que ele conhece um pouco de programação e ele constrói um site. Esse site não vai dar resultado. Isso é uma evolução natural da pessoa. Se alguém se imaginar o site da sua empresa num desses modelos, primeira ou segunda geração, não está errado. Isso é um processo natural. A empresa vai investir pouco no início, vai perceber se aquilo vai dar resultado lá na frente e vai começar cada vez a investir mais. O site de segunda geração, ela já faz parte do seu planejamento. Ou seja, no final do ano, quando normalmente as empresas se reúnem, ela diz o seguinte, olha, internet. A internet a gente vai fazer um site novo. E se ela pensar em fazer um site novo, não somente mudando o layout, pensando em integrar ferramentas, e-mail, integração, a gente vai abordar um pouco de cada tipo de negócio, isso começa a aparecer para a empresa. Não faz mais parte só do cartão de visita, o endereço do site, ou e-mail, ou aquele anúncio na TV, no jornal, que tem lá embaixo, bem pequenininho, um www. Isso faz parte do negócio da empresa. Então a empresa começa a dar a mesma importância que dá para o telefone, né, que eu brinco que as empresas, todas elas, não importa o tamanho, não importa a área de atuação, todas elas começam por um telefone. Né? Ela sempre tem um telefone para alguém ligar, e quando alguém liga, todo mundo atende em no máximo 3 segundos, né, ou 3 toques. Esse é o padrão normal, só que quando a gente vai para a internet, a gente ouve absurdos com tempo médio de resposta de 24 horas, 48 horas. Quanto tempo vai levar para responder? 48 horas. Ou, já era. Em 48 horas ele viajou o mundo inteiro. Essa é uma vantagem. No tradicional, eu vou numa loja, sou mal atendido, eu vou passar para outra. Se tiver fechado, eu espero outro dia para abrir. Na internet, as pessoas não esperam mais. Elas não têm mais tempo para esperar e elas estão num clique de qualquer lugar do mundo que elas possam estar querendo navegar. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala em evolução dos sites. E o que a gente chama site de terceira geração é um site inteligente. Ao contrário de a gente construir um site que a gente coloca lá em cima quem somos, sempre no lado, né, visualizando o lado esquerdo no topo, quem somos em cima e fale conosco lá embaixo, isso é um negócio, pessoal, me perdoe quem tem um site assim, vai começar a questionar quem desenvolveu, como o senhor ali falou, da empresa de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque a internet ela é um canal de relacionamento, é um canal de comunicação. Se eu escondo o Fale Conosco, eu vou ter o resultado que eu estou querendo, ou seja, nenhum. As empresas, as pessoas não vão falar com vocês, porque é tão difícil encontrar o Fale Conosco, é tão difícil encontrar um lugar onde eu posso me comunicar com a empresa, e o mercado hoje ele quer isso, e não quer mais, como eu faço, pegar o jornal, ler, fecha o jornal e terminou. As pessoas querem interagir com a empresa, elas querem falar com alguém, por isso que o atendimento online hoje é importante. Magazine Luiza tem um atendimento online chamado Tia Luiza, são 25 mil respostas por mês no atendimento online. É uma interação humana, tem alguém do outro lado conversando, talvez atenda muito melhor do que um vendedor numa loja que está despreparado, porque o consumidor quando entra na loja ele sabe mais do que aquele vendedor. Se alguém entrar no site da Chrysler americana, vocês vão ver um modelo de loja fantástico. E duas coisas importantes dentro daquele site. A primeira coisa que a gente visualiza muito claro é o local para colocar o CEP. Por que isso? Porque se a pessoa quer saber onde é que tem uma loja perto da minha casa, ele digita o CEP, ele vai saber. Esse é um tipo de público que está querendo um contato com a empresa da forma tradicional. Eu vou respeitar isso e vou colocar à disposição dele. E eu falo isso com muita propriedade porque eu trabalho com internet. Era muito mais fácil chegar aqui e dizer, pessoal, esqueça o resto, tudo é internet a internet que vai fazer que as pessoas queiram conhecer vocês e vocês vão vender mais. Não, existem pessoas que ainda têm o hábito de procurar o endereço, pegar um mapinha e ir lá procurar a loja para conversar. Isso vai continuar existindo. O mercado vai continuar tendo esse tipo de público. Agora, o público que mais cresce é o público que prefere. Ele opta por comprar pela internet, pela facilidade, pela comodidade, não é pelo preço. A gente tem uma pesquisa que a gente perguntou para as pessoas, você compra pela internet? 77% responderam que sim.
A gente perguntou de novo, por que compra pela internet? Preço é 10% do motivo. Comodidade, facilidade, praticidade é 80% do motivo das pessoas comprarem pela internet. O que é comodidade? Eu estou no hotel, ontem de noite, 9 horas da noite, alguém me manda um e-mail, dizendo, ó, Paulo, a reunião em São Paulo está marcada na segunda-feira, às 6 da tarde. Que legal. O que eu fiz? 9 da noite, eu não dependo de agenda, não dependo de ninguém, eu mesmo entro no site da companhia aérea, compro minha passagem aérea, reservo e confirmo com o cliente. Está marcada a reunião. Há 20 anos atrás eu ia ter que esperar o horário comercial, talvez a reunião não saísse porque o tempo ia ficar curto demais para decidir uma reunião daqui a 2, 3 dias. Essa é a diferença, a gente tem uma agilidade, uma velocidade. Se o nosso site não cuidar dessa agilidade e velocidade, eu vou ter uma grande vantagem, que é o comércio eletrônico, o site de uma empresa, transformado numa desvantagem. Eu vou demorar 2 dias para responder um e-mail. E isso vai ser fatal para o negócio da empresa. O que a gente chama de site inteligente? Ao invés de colocar quem somos e fale conosco, eu começo a enxergar o que o mercado quer. Ao invés de construir um site, que eu digo o seguinte, eu vou colocar essa garrafa para vender no meu site. A primeira coisa que a gente vai perguntar é o seguinte, será que as pessoas querem comprar essa garrafa? Será que é isso que o mercado está buscando? E a gente tem ferramentas hoje na internet que eu consigo saber o que as pessoas querem. Se elas querem comprar TV de plasma ou TV de LCD, eu tenho como saber isso. Eu consigo saber qual é a região, qual é o estado, qual é a cidade do país que mais procura TV de plasma ou TV de LCD. E aí eu construo o site e vou definir uma estratégia digital, a gente vai falar bastante de estratégia em seguida, em cima do que o mercado está buscando. Não mais a minha empresa decidiu e colocou na loja virtual esse produto. Existe uma ferramenta, vou falar só de uma que é grátis, existem outras avançadas que são pagas. O Google tem uma ferramenta chamada Google Insights. Eu coloco uma palavra, coloco uma outra palavra, eu posso vender o seguinte, eu quero saber Insights, google.com/insights, e aí ele vai abrir uma página de introdução lá. Tu coloca 3, 4 produtos, eu quero saber se o que vende mais no Brasil é celular da Nokia, ou Motorola, se as pessoas estão procurando mais celular ou smartphone, eu consigo saber, eu sei qual é o estado, eu sei qual é a cidade. Sabendo disso, eu tenho uma estratégia para fazer exatamente o quê? Vender naquela cidade. É o que a gente chama de site inteligente. Isso aqui eu vou falar de database marketing. Tá? Eu sabendo quem são as pessoas que estão procurando, qual é a necessidade delas, a região, o estado, eu consigo criar uma ação com eles. Hoje, na internet, eu consigo fazer anúncio para pessoas de 18 a 25 anos, solteiras do sexo feminino, que moram na cidade de São Paulo, no bairro Jardins. E eu vou fazer uma ação extremamente que a gente chama cirúrgica. Eu vou criar uma ação especificamente para aquele tipo de pessoa, diferente de uma outra pessoa que mora no Recife ou que mora em Porto Alegre. Essa é a vantagem hoje da internet, de ao invés de eu fazer um anúncio no Jornal Nacional, que é fantástico, todo mundo deveria um dia ter condições de fazer, ganhar de presente, 10 dias de anúncio no Jornal Nacional, para poder vender o seu produto. Vai atingir quem? O mundo inteiro, pessoal. Agora, a pergunta é o seguinte, vai atingir o público que interessa para vocês? Será que isso vai dar o resultado que vocês querem em relação ao investimento? A gente vai falar na frente lá de um segmento que, na internet, a empresa líder tem 200 lojas no Brasil e faz anúncio no Jornal Nacional. O segundo colocado não tem loja nenhuma no Brasil e não faz anúncio em lugar nenhum fora da internet. E é o segundo colocado em venda, muito perto do líder. Quem é que tem maior lucratividade? O cara que tem 200 lojas, uma estrutura física gigantesca, e investe num programa, num Jornal Nacional para fazer publicidade, ou o cara que só usa a internet para divulgar? E melhor, ele só paga pelo tipo de anúncio que as pessoas clicam. O famoso link patrocinado, campanha de e-mail, eu vou detalhar essas estratégias na frente. Essa é a diferença. Então lá, vou falar de database, vou falar de assessoria de imprensa digital, MOB, que é o marketing e otimização em buscadores. Enquanto nós estamos aqui sentados, tem alguém em algum lugar desse país, e vou ficar só no Brasil, não vamos sair fora, alguém em algum lugar desse país, que pode ser em Parintins, pode ser em Petrolina, interior de Pernambuco, pode ser em Altinópolis. Alguém aqui conhece Altinópolis? Não? Conhece Altinópolis? Quantos habitantes tem Altinópolis? É uma curiosidade que eu tenho há muito tempo. 30 mil? Vocês acreditam que em Altinópolis tem uma empresa que tem um call center com 60 pessoas e vende pela internet? E é o líder de venda de máquina de café pela internet? Vende mais do que Submarino, Americanas, Ponto Frio, qualquer outra?
Não, né? Ninguém vai acreditar. Sejam sinceros. Vocês vão dizer, isso aí é conversa desse gaúcho. Altinópolis, interior de São Paulo. Lá tem uma empresa chamada caféfácil.com.br que vende máquina de café pela internet. A operação é fantástica. Tem atendimento online, tem tudo que imaginar para poder fazer o trabalho que é uma desvantagem em relação a uma loja física. Ter pessoas para atender e explicar como compra uma máquina. Esse é o processo lá. Então a gente vai abordar um pouco de cada um, que a gente chama de site inteligente. Essa é a metodologia que a gente usa. A gente chama de 3C, porque eu pego os públicos que eu quero atingir e vou criar grupos, vou chamar de comunidades. Se eu consigo saber quem são os perfis de público que eu quero atingir, eu consigo criar uma comunicação eficiente com eles. Alguns de vocês, quando eu falei celular, devem ter pensado, não, mas celular eu não gosto de receber mensagem. Perfeito. A decisão sempre é da pessoa. Tem alguém ligando, falando de celular. Alguém vai dizer o seguinte, mas eu não gosto de receber e-mail. Não tem problema, eu vou fazer de uma outra forma essa publicidade. Então, a vantagem da internet é, se eu crio comunidades, cada um de vocês aqui daria para, em questão de 10 minutos, montar várias comunidades, pessoas que já vendem pela internet, pessoas que trabalham com internet. Quando eu crio comunidades do meu público que eu quero atingir, eu consigo definir uma comunicação com eles. Se eu defino uma comunicação com eles, eu faço comércio. Seja comércio eletrônico, com aquele carrinho para clicar e comprar, seja o comércio tradicional. Eu tenho um cliente que é meu fornecedor, inclusive, que é nosso escritório de contabilidade, e ele tem um site, e a gente brinca seguido e conversa, e ele está vendendo muito pela internet, e eu vou no escritório dele e as pessoas ficam olhando, mas como que o escritório de contabilidade vende alguma coisa? Não, ele não está vendendo pela internet, ele não está usando o processo completo, mas ele está vendendo a informação, ele vende serviço, e esse serviço vai ser comprado, talvez da forma tradicional, por um telefonema ou uma reunião marcada. A internet, ela faz negócio, tanto faz ser online ou offline. Essa briga de online e offline, pessoal, não existe. Não existe pessoas aqui dentro que são consumidores tradicionais e você sai ali fora, vocês viraram e-consumidores. Vocês são as mesmas pessoas. As empresas são as mesmas. O que eu tenho que descobrir é o seguinte, o meu público, os meus clientes, eles querem comprar da minha empresa de que forma? Se é pela internet, eu estou lá. Tem gente que vai desligar o computador, vai bater na porta e vai querer entrar, sentar numa mesa, negociar, tocar, sentir, cheirar o produto. Isso continua existindo, não vai acabar. Não acabou o rádio, não acabou a televisão, não acabou o jornal. O que vai acontecer é o seguinte, o tamanho das empresas vão mudar. Isso já aconteceu agora. Se eu pegar e falar de 10 anos atrás, a gente tinha Mesbla, Mapping, Banco Nacional. Essas eram as marcas líderes do nosso mercado. Hoje a gente fala de Submarino, Americanas, Magazine Luiza, que só abriu uma operação comercial física em São Paulo, capital, há 30 dias atrás. Ela não tinha isso, ela tinha lojas virtuais espalhadas no Brasil inteiro. Esse é o conceito. Quem é que sabe o endereço do Submarino? Oi? Qual é o endereço do Submarino? A resposta de vocês é que vai me dizer. É isso. Em qual cidade que ele está? Para que cidade? Acabou o negócio de cidade. Onde é que a WI está? Está em Curitiba? Eu estou em Curitiba. Alguém vai perguntar onde eu moro? Não, eu moro em Porto Alegre, mas eu trabalho em Curitiba, em São Paulo. Ontem fiz uma reunião com um cliente num hotel em Curitiba, meu cliente estava em Petrolina, interior de Pernambuco. Quando que eu iria conseguir me reunir com ele? Talvez daqui a 30 dias, porque a gente ia ter que verificar a agenda de cada um. O horário ideal, não, a gente está lá trabalhando. A nossa discussão sempre é, antes de pensar em investir numa loja virtual ou num site corporativo, não importa o que vocês vão fazer na internet. O que importa é o que a gente sempre questiona, é o seguinte, a empresa está preparada para ter pensamento digital, enxergar como é que funciona? Eu separo em 3 etapas. Primeiro, o que a gente chama de passado. Empresas locais, regionais, onde é que era a Mesbla? A Mesbla sempre estava num local de grande movimento, loja com um prédio de 4, 5, 6 andares, aqui em Curitiba, não sei onde é que era a Mesbla, mas devia ser nesse modelo. Na 15. Por que na 15? Porque é uma rua de grande movimento. Estava lá, estabelecida lá. Atendimento em horário pré-definido. A gente olhava no relógio e dizia o seguinte, a loja da Mesbla fecha às 7 da noite e eu trabalho até 15 para 7, não vou conseguir. Vou ter que dizer para o meu chefe que eu vou ter que ir no dentista, vou arrumar um jeito, ou vou fazer a visita na loja naquele horário que normalmente eu uso para conversar com a minha família,
para me reunir com os amigos, aí eu vou ter que me adaptar ao horário de uma mesbla, porque ela trabalhava das 9 da manhã às 19 horas, não abria nos sábados, né? O varejo começou a discutir abrir sábado à tarde, depois passou a abrir no domingo, tem lugares que não abre, tem lugares que abre. Pessoal, essa é uma discussão que passou. Não existe mais essa discussão. O que existe é o seguinte, as pessoas querem comprar quando? De noite? No final de semana? Qualquer horário? Por isso que a internet surgiu e ela não tem mais volta. Por isso que a mesbla está voltando. O exemplo do passado é a mesbla. Loja tradicional, digitem mesbla.com.br, vocês vão ver lá, aguarde, em breve, comércio eletrônico das lojas Mesbla. Por quê? Porque é uma marca tão forte na cabeça das pessoas, pelo menos da minha geração, que ela vai voltar totalmente diferente do que era numa loja de varejo, em rua, para virar comércio eletrônico. Assim como o cara da Casas Bahia disse há 3 anos atrás, que quando perguntaram para ele, a Casas Bahia vai fazer comércio eletrônico? Não. Público da Casas Bahia é classe C e D. Por que eu vou ir para a internet? Pessoal, operação de comércio eletrônico Casas Bahia, antes do final do ano, está no ar. Por quê? Porque ele se deu conta que a classe C e D começou a ir para a internet. Começou a consumir. E ele ia deixar que os clientes dele fossem comprar de outras marcas? Não, ele se reinventou. O Ricardo Mansur da Mesbla também, está lá. Visitem o site que vocês vão ver lá a informação. Onde é que a gente está hoje? Num processo de mutação. Onde é que é meu endereço? www.dabeibrasil.com.br. Vocês também têm o endereço de vocês. O endereço físico? Eu estou em Porto Alegre, o escritório. Essa é a diferença. O mercado hoje não está mais preocupado com a cidade que está. Está preocupado se eu consigo atender, se vocês vão ter produto, se o usuário vai poder escolher a hora que ele quer entrar. Pensem, se transportem há 20 anos atrás, como que vocês iriam comprar passagem aérea? Tinha que entrar numa loja da Varig, da VASP, Transbrasil, olhar o horário e dizer, vai fechar 6 horas, eu tenho que correr para comprar uma passagem aérea. Ou tinha que ir até o aeroporto, que Curitiba, o aeroporto não é pertinho. Hoje, como é que a gente compra passagem aérea? Qualquer horário, qualquer local. Exemplo aqui, exatamente a Gol. A Gol entrou no mercado no momento que ela olhou para trás, e esse é o nosso desafio, sempre e hoje aqui, é fazer o quê? Parem de olhar para trás e dizer assim, aquela empresa fez isso, isso, isso. Aquela empresa que é líder no meu segmento, ela faz isso, isso e isso. Hoje a gente chega de mão no bolso no aeroporto. Né? Já fiz check-in no táxi indo para o aeroporto, porque estava correndo risco de chegar atrasado, fiz o check-in pelo celular. Essa é a diferença. Esse entendimento que a gente tem que ter, por mais que a gente diga assim, não, mas eu não gosto de usar o celular. Eu não uso o celular dentro da minha empresa. O mercado usa. A gente tem 140 milhões de brasileiros com celular na mão. É o 5º país do mundo em quantidade de celulares. E 80% desse celular está preparado para ser impactado pela internet hoje. Usar as mídias digitais para se comunicar com ele. Qual é o nosso futuro? O ambiente gasoso. Onde é que é meu endereço? www. Qual é meu horário de atendimento? 24 horas. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode entrar no meu site, buscar informação, talvez até comprar. Muitas vão ter essa operação e outras vão gerar informação. Se vocês procurarem Nokia E61, que é um smartphone, vocês vão encontrar o site da Nokia em primeiro e vão encontrar em segundo um blog de um tal de Mané. Olha o rapaz com E61. Mané Blog. Como que um cara que acredito que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, está em 3º lugar numa busca, mecanismo de busca. Ele é mais importante do que qualquer vendedor de qualquer loja desse país que vende esse celular ou qualquer outro. Por quê? Porque quando eu vou procurar esse produto, eu encontro o Mané Blog, e o Mané Blog diz o seguinte, vantagens e desvantagens de cada modelo.